Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Jogadores, fim de jogo na Arena Fonte Nova. Novamente, mais de 38 mil pessoas compareceram à Arena Fonte Nova. E o Bahia tem sua segunda derrota consecutiva jogando em casa. Diante de um fraco time do Corinthians, um time todo modificado, né? Com o treinador fazendo seu segundo jogo. Jogador 2 meses parado, né? O André Ramalho talvez tenha sido o melhor em campo, até porque não foi exigido, né? Muito na parte defensiva, mais na saída de bola. Um esquema tático diferente, o Ramon Dias veio para jogar contra o Bahia, né? Com 3 zagueiros. E o Bahia até começou melhor o jogo, aí, mas com 10 minutos, eu acho que o Ramon já percebeu que se deixasse o Bahia sair jogando, teria dificuldade para marcar a equipe tricolor. Adiantou um pouco o seu time e a partir daí o Corinthians já foi superior no primeiro tempo, né? O Corinthians conseguiu em várias oportunidades criar contra-ataques, bons contra-ataques, e o Yuri Alberto acabou desperdiçando algumas boas chances, né? O Bahia tinha muita dificuldade para sair jogando, o Marcos Felipe por vezes muito indeciso no que fazer com a bola, o Canu também atrapalhado em alguns momentos, e o Corinthians foi, sem dúvida nenhuma, o dono do primeiro tempo, né? Soube administrar o jogo, como eu falei, teve boas oportunidades de contra-atacar, o Yuri Alberto em 2 ou 3 chances titubeou para tomar a decisão e acabou errando, mas aí numa bola que estava nos pés do Everton Ribeiro, contra-ataque, uma roubada de bola do Alex Teixeira, outro jogador que chegou agora no Corinthians e que fez um grande jogo, conseguiu colocar uma bola muito boa pro Yuri Alberto, e aí lançamento preciso, e aí que faz a diferença, o jogador que é diferente, o jogador que tem qualidade. O Romero dominou mesmo naquele espaço de campo ali que todo mundo reclama, né, que tá muito ruim a grama ali da Arena Fonte Nova, mas o Yuri Alberto dominou com precisão, ajeitou para a perna esquerda e fez um golaço, dando aí os números iniciais para a partida, e que aquele que seria, infelizmente, o resultado final. O Corinthians continuou melhor no jogo, mesmo fazendo um gol. O Bahia não conseguia chegar no gol do Hugo Souza, teve muita dificuldade, não tinha profundidade. Os jogadores principais, né, o Everton Ribeiro, o Cauli e o Jean Lucas não fizeram uma boa partida, muito menos um bom primeiro tempo. O torcedor saiu revoltado, né, vaiando o time, né, nessa primeira etapa, porque acabou repetindo aquilo que se viu contra o Cuiabá no sábado passado. Para minha surpresa, o Rogério Ceni não mudou a equipe no intervalo, né? Achei que poderia ter colocado o time mais para frente, poderia alguma alternativa diferente, mas o Rogério Ceni não voltou, preferiu não mudar a equipe para o segundo tempo. Talvez ele tenha ficado satisfeito com o primeiro tempo do Bahia. O Bahia, com a escalação que a gente acostumou a ver, apenas a entrada do Cuesta no lugar do Gabriel Xavier. Cuesta que, claro, não tem a mesma virilidade, a mesma pegada do Gabriel Xavier, mas não comprometeu em nenhum momento. E para minha surpresa, ou talvez para surpresa da maioria dos torcedores que compareceram à Fonte Nova, o Rogério, nas suas 3 primeiras substituições, mexeu só na parte defensiva. Ele trocou os 2 laterais e ainda botou o Rezende. Ou seja, um time que precisa ganhar, que precisa atacar, que precisa ter profundidade, ele mexe na parte totalmente defensiva. Depois ainda teve a entrada do Carlos de Pena, que é um jogador de articulação, não é um atacante. Cauli não fez um bom jogo mais uma vez? Claro que não. Mas você tirar o Cauli para botar um Depena para articular, num jogo em que Tassiano não está bem, que Everaldo não está bem, que Jean Lucas e Everton Ribeiro não estão bem, eu acho que o Rogério mais uma vez pecou quando deixou para colocar o Ademir só faltando 10 minutos para acabar o segundo tempo. A gente sabe que o Ademir está tendo muita dificuldade com a camisa do Bahia, a verdade é essa. Saiu no intervalo no jogo contra o Cuiabá, não soube aproveitar a oportunidade, mas é um jogador de velocidade, é um jogador que dá profundidade ao time, que precisa ter testado, e não é possível, com tudo aquilo que o Bahia gastou, não se tenha uma opção ofensiva no banco que dê a condição de mudar um pouco esse jogo, o panorama do jogo, que foi até os 40 minutos talvez do segundo tempo. Foi quando aí a gente teve um chute do Gilberto de perna esquerda,
É verdade, teve um lance com 5 minutos do Everton Ribeiro com o pé direito, mas depois o Bahia só foi conseguir chutar no gol. Um chute muito fraco do Gilberto, depois teve um chute do Iago Bonucci também, fraquíssimo, e a grande chance foi já nos acréscimos, a cabeçada do Rezende numa bola parada, onde o Rezende acaba acertando o travessão e depois a defesa do Corinthians afasta. Ainda depois desse lance, uma cabeçada do Tassiano, mas nas mãos do goleiro Hugo Souza, que fez algumas boas defesas, nada assim que surpreendesse muito, nada que assustasse muito a equipe do Corinthians, mas a verdade é que o Bahia dispensa mais 3 pontos contra times que não vão disputar aquilo que o Bahia está pensando em disputar, que é a parte do meio para baixo da tabela. Cuiabá não vai brigar lá em cima, Corinthians também não vai brigar lá em cima. Tenho absoluta certeza de que isso não vai acontecer. O Corinthians tem um time totalmente modificado, é verdade, o treinador novo traz um pouco de ânimo, motivação, mas esse time do Corinthians que jogou contra o Bahia hoje é um time que não dá para perder ponto. Então o Bahia faz mais um jogo abaixo daquilo que a gente estava acostumado, depois de 20 jogos com invencibilidade dentro da Arena Fonte Nova, por 2 oportunidades, com mais de 38 mil pessoas, o Bahia joga fora a oportunidade de encostar ainda mais na parte de cima da tabela. Momento preocupante, momento de atenção aí, principalmente nessa janela que está se abrindo, porque o Bahia precisa, mais do que nunca, trazer jogadores de qualidade que deem a resposta, principalmente na parte ofensiva. Tem dificuldade? Tem. O Bahia precisa, o Rogério precisa arrumar alternativas, não só individuais, mas também no que diz respeito à parte tática, para tentar fazer diferente de algo que parece que está perdendo um pouco a magia, né? O encanto daquele time que criava muitas oportunidades, que era muito letal do meio campo para frente, que tinha muita movimentação, muitas criações de jogadas. O Bahia mais uma vez sucumbiu, foi mal, um horrível primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo, mas na partezinha final ali do segundo tempo criou algumas oportunidades, mas nada, como eu falei anteriormente, nada que surpreendesse ou que assustasse muito a meta do Corinthians e do Hugo Souza, que também fez seu segundo jogo com a camisa do Timão. Tá certo, galera? Infelizmente, Bahia perde oportunidade, precisa melhorar, precisa organizar melhor essa mudança de comportamento, principalmente na parte tática, para tentar surpreender os adversários e agora tentar buscar esses pontos que perdeu em casa, jogando fora de casa. Esse é o momento Feed Black de hoje. Aproveita, deixa seu likezinho. Eu sei que o momento não é propício, mas eu acho que aqui no trabalho que a gente faz no canal é pensando em conectar você com as ideias de quem já esteve lá e sabe daquilo que está falando. Ativa as notificações, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para a gente ter um canal cada vez mais forte e, como eu falei, conectado com você, meus queridos jogadores. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.